Olha ele Fala, aí! meu querido. E aí, aviador? Tudo Tudo jóia? bem? Tudo Como você bom? tá? Tudo Tudo bem, jóia? graças a Deus. Tudo jóia. Que legal. Bem-vindo, Ó, bem-vindo aí ao nosso espaço aí para a gente bater papo. A gente já está ensaiando fazer isso já faz um tempo. Conseguimos. Cá Jóia. estamos. Pô, obrigado eu aí pelo privilégio aí de falar pra tua galera aí. Me sinto lisonjeado mesmo. Imagina, um prazerzaço. E parece que é brincadeira, mas só de férias que a gente conseguiu fazer isso, né? Os dois de Pois é, férias. não tá fácil. Bem complicado mesmo, mas vamos aproveitar então, né, velho, esse momento aí para trocar ideia, contar coisas assim. Separei algumas coisas aqui para a gente poder falar para as pessoas, coisas que eles perguntam para a gente contar um pouquinho aí da nossa história. É, Então vamos começar com você, né? Então eu queria que você contasse como você começou, da onde veio esse seu interesse pelo mercado financeiro e sua trajetória. Conta para mim. Vamos lá. É, Bom, parte do meu sentimento de me sentir lisonjeado em estar aqui é porque do pessoal que você tem trazido aí, acho que eu sou o mais vira-lata do bando aí, porque Imagina. Que na isso? verdade a É minha doido? formação acadêmica aí principal, né, na verdade a minha única formação acadêmica aí é totalmente voltada à aviação, né? E eu vi que passaram alguns colegas aí de grande gabarito aí com formação específica mesmo em finanças, né? Mas a minha formação acadêmica mesmo é aeronáutica, né? E Legal. mas, assim, ainda que essa formação acadêmica voltada à aviação seja bem específica, né? Eu sempre passei, por quase todas as empresas que eu passei até hoje, eu trabalhei na parte de segurança de voo, com gerenciamento de risco, essa coisa toda que a gente sabe que envolve aí essa parte de segurança na aviação, né? E acabou Sim. que, em algum momento aí, quando eu voltei a minha atenção para o mercado financeiro, essa questão de ter um pouco de experiência nesses assuntos de gerenciamento de risco acaba se correlacionando muito aí com o setor financeiro, né? E Legal. aí, como era algo que eu tinha uma certa familiaridade, eu fui me aprofundando e aí me apaixonei também pelo mundo das finanças aí e fui evoluindo. Mas esse meu contato com o mercado, com o mundo dos investimentos, na verdade, sendo mais abrangente aí, ele nasceu lá em 2013, se não me engano, onde mais como curioso mesmo, eu participei de um curso lá na antiga BMF Bovespa, né? Até a minha Sim. mãe participou, ela tá até aí na live, um beijo para ela. Ela Legal. foi comigo participar desse curso lá e acabou que eu saí desse curso e não entendi nenhuma palavra, na verdade, sobre o assunto. E ao longo de lá para cá, eu acabei não dando tanto atenção, focando mais na minha atividade principal, que era aviação. E Sim. lá em 2015, quando eu já estava, de certa forma, estabelecido na profissão, eu retomei o assunto e voltei a me dedicar mais aos assuntos aí e então me aprofundar mais no conhecimento financeiro, né, vamos dizer assim. E Legal. aí lá em 2015 eu trabalhava numa empresa que eu gostava muito, tal, e tinha praticamente Ó a mãe certeza. falando aí, ó. Ó a mãe Hã? falando aí, ó, que estudou Ai, bastante, ó. ai. Ela tá aí. Um beijo, mãe. E, e acabou que lá em 2015 eu achava que eu ia me aposentar nessa empresa e a gente acabou tendo uma surpresa aí com toda a crise aí que a gente passou, que essa empresa foi descontinuada Tá. e eu Uhum. acabei saindo da empresa lá como vários colegas e graças a, a eu ter me preparado, né, pensado nessa questão financeira previamente, acabou que a gente não sofreu tanto assim quanto poderia ter sofrido se isso não tivesse sido levado em conta, né, previamente. E aí, enfim, até eu me restabelecer na profissão, que é a minha atividade principal, né, eu consegui Sim. gerenciar isso graças a essa minha
preparação voltada às finanças, né? E aí, de lá para cá, eu fiz vários cursos, desde day trade, swing trade, oferta pública, long and short, análise técnica, e tudo que você imaginar. Tentei ganhar dinheiro aí no curto prazo, como a maioria começa, né? E até, de certa forma, iludido. Eu não acho que está errado, mas eu acho que isso é para poucos, né? Ganhei dinheiro, perdi dinheiro e acabei chegando num formato final, que é como eu conduzo aí a minha grana, né? De lá para cá. E aí, baseado nessa minha experiência, eu comecei a falar com algumas pessoas, trocar ideia, e as pessoas vinham tirar dúvida, perguntar daqui e dali, e comecei a falar sobre isso na internet, o pessoal engajou de certa forma, né, através dos grupos aí de WhatsApp também, e aí fiz um canal no YouTube, comecei a falar sobre isso, e estamos aqui aí agora, aqui num canal super importante, que eu considero extremamente profissional aí, e foi para mim um privilégio aí. Que legal, que legal. Já a gente fica olhando aqui, você estava falando e eu estava te olhando e vai aparecendo as pessoas entrando. Que legal, cada pessoa legal que entra aqui, amigo nosso. Entrou aqui até o Fred de Santiago, que buscava a gente lá em Santiago. Que legal, que legal. Fred. Muito bom. Saludos brasileiros para você. Que legal, meu. E você, eu acabei ouvindo falar de você também por conta disso, porque as pessoas hoje já me associam, né, quando a gente vai falar de finanças, a gente desenvolveu um trabalho de fazer palestra, de dar conteúdo para as pessoas, explicar. Acredito que surgiu bastante, apareceu bastante lá na Latam, quando aconteceu aquilo do negócio da Previdência, lá atrás, que ia mudar o plano de Previdência, as pessoas não sabiam o que fazer. E assim, pois foi ganhando volume, porque às vezes são decisões tão importantes que o cara tem que tomar, e a gente recebe, às vezes, um e-mail só com uma coisa assim, olha, escolha aqui ABC para você tomar uma decisão na tua vida, e que a pessoa não tem a menor ideia da consequência daquilo, se é legal, se não é, se ele pensa em se aposentar aqui, se ele quer voar mais 2 anos e ir para fora. Quer dizer, ele acaba ficando tão perdido. E a gente viu que conhecimento nessa hora é algo que te ajuda na tomada de decisão. E aí foi aí que a gente talvez começou. Eu acho que é o primordial, na verdade. E trazendo aquela questão, né, do gerenciamento de risco, que é uma das minhas especialidades aí na aviação, né? Eu gosto muito do que o Warren Buffett fala, né? Que o maior risco aí no mundo dos investimentos aí é você fazer algo que você não sabe o que você está fazendo, né? E aí eu acho legal que você consegue gerenciar esse risco se você aumentar aí o seu, que eu costumo chamar de ciclo de competência, né? Ou seja, se evoluindo o teu conhecimento, você consegue diminuir o teu risco, né? Então, eu acho que realmente o conhecimento é o primordial aí para a gente conseguir pilotar essa nave aí dos investimentos, né? Show. Então, assim, ó, eu quero. A gente chamou essa live aqui de geração de renda, né, e investimentos, e nós vamos falar um pouquinho de cada coisa. Eu queria já fazer uma pergunta assim, direcionada para esse título, que a gente, que é aviador, né, a gente tem um salário que é variável, a gente tem um fixo, e o variável varia com relação às horas de voo que a gente faz no mês e tudo, horas noturnas, diurnas, e o nosso salário acaba variando bastante de um mês para outro. Sim. E aí isso faz com que muita gente procure ter um outro tipo de renda para dar uma complementada para, às vezes, quando o salário veio baixo, ele está tranquilo, ele continua investindo, ou continua fazendo lá os pagamentos que ele se comprometeu a fazer, e aí é ter uma renda além do salário. Eu já ouvi dizer que o senhorito tem renda extra ali além do salário da nossa empresa. Conta para nós. Paralelo a essa trajetória de aviação, acho que desde moleque eu sempre fui muito empreendedor, assim. Então, moleque eu já fazia perfume para vender, com as tias, na época eu nunca vou me esquecer, na época que lançaram as gravadoras de CD, né? Eu lembro que era caro para você comprar um CD virgem, aí eu ganhava de presente de aniversário um pacote de CD virgem. E aí, baseado nisso,
eu gravava CD para as tias, para os tios dava dinheiro de ganhar dinheiro com isso, fazia uma forma de ganhar dinheiro com isso, né? Então, desde Legal. moleque, eu tinha esse viés empreendedor aí. E mesmo Legal. antes de começar a minha atividade como aviador mesmo, eu já tinha desenvolvido uma outra empresa junto com outro colega, até voltado aí à aviação executiva, prestação de serviço, etc. Então, parte da minha renda por um tempo veio daí, até Legal. eu começar a trabalhar como piloto, né? E a partir daí eu sempre tentei empreender e trabalhando, tendo a minha fonte de renda principal, né? A atividade de piloto, eu passei a sentir cada vez mais que essa necessidade de ter um plano B, que isso ser cada vez mais importante, já que a gente sofre toda essa influência de variação salarial e do próprio setor também, né? Que a gente tem aí, a economia vai mal, a primeira coisa que começa a degringolar é a aviação, né? E aí, demissão que acontece, a empresa reduz, vende avião e muda a vida da gente do dia para a noite. Então, pensando nisso, eu sempre tive esse viés de buscar outras fontes Legal. E hoje eu tenho algumas fontes de renda que eu tento sempre manter elas funcionando, né? Ainda que a minha fonte de renda principal seja aviação. Mas para a galera que começa a olhar para isso, eu acho que a gente precisa ter muito bem definido, né? A questão do seu dinheiro, né? O dinheiro que você tem ali, que você recebe, que você gasta, né? Mensalmente, né? O quanto que eu preciso para viver e o quanto que eu preciso para viver como eu gostaria, né? Então, acho que são duas coisas diferentes, né? E a outra coisa que a gente precisa ter bem claro é a nossa vida financeira, a nossa trajetória financeira, né? E aí eu vejo 3 tipos de pessoa, basicamente, nesse contexto. O cara que gasta mais do que ele ganha, o cara que gasta tudo e o cara que gasta menos do que ele ganha, né? E aí, pensando nesse último cenário, né, que é o cara que gasta menos do que ele ganha, ele consegue poupar, né, consequentemente, e aí ele começa a ter a possibilidade aí de estruturar um planejamento, uma estratégia e buscar um objetivo para que talvez um dia ele consiga atingir um patamar para ele gastar o quanto ele precisa para viver como ele gostaria, né? Perfeito. E nesse processo, eu acho que a gente tem que entender, ter muito bem definido aquela fórmula da construção de patrimônio, né? Que independente se você vai investir na renda variável, na renda fixa, o que quer que seja, na verdade, essa construção do patrimônio, eu entendo que ela está baseada em três variáveis, né? Que é o teu aporte, né? O tamanho do teu aporte, vezes aí uma rentabilidade elevada ao tempo, né? Então, se você conseguir, de alguma forma, trabalhar essas 3 variáveis, você consegue, independente de quais são as fontes de rendas que vão te permitir aumentar esse aporte, você conseguir gerenciar isso para realmente construir um patrimônio ao longo do tempo, né? Legal. E daí, explica o que é aporte. O aporte é aquela quantidade como é que eu vou dizer? É o quanto você poupa e que você aplica, né? O quanto você consegue alocar em algo que vai te dar um retorno aí, né? Então, ou seja... eu estou fazendo de propósito porque às vezes a gente fala num linguajar que a gente está acostumado e tem gente que está começando agora e eu quero que esse cara entenda o que a gente está falando. Então, isso aí, aporte. Boa. Legal, se eu estiver sendo muito técnico aqui, você me corrige. Não. Quando tiver uma palavra difícil aí, eu vou te parar. Tá. Quando tiver uma palavra difícil, eu te paro aí e te jogo aí para você explicar para a gente. Joia. E aí, pensando nessa questão do aporte, né? Que eu acho que a gente tem que pensar nessas formas de geração de renda. E aí, para exemplificar e deixar bem claro, né? Eu gosto de explicar aquele quadrante do fluxo de caixa do Roberto Kiyosaki, né? Não sei se as pessoas conhecem o autor, né? Mas que ele diz que basicamente a gente tem 4 formas aí de ganhar dinheiro, né? E
sendo que ele divide lá em 4 quadrantes, né? E no quadrante superior esquerdo, ele diz que são aquelas pessoas que são os assalariados, né? Que é o nosso caso. A gente trabalha, né? Em troca de um salário, né? Mas o lado esquerdo aí desse quadrante, ele chama do quadrante que ele é limitado, né? E 5% da riqueza do mundo está desse lado. Então, a gente tem no primeiro quadrante as pessoas que recebem esse salário, né? Então, se eu quero, por exemplo, ter um aumento de salário e eu vou pedir um aumento para o meu chefe, vamos supor, eu ganho lá R$1.000, né? O empreendedor que paga o salário desse cara, ele vai pensar, será que se eu der esse aumento que ele está pedindo, isso vai me traduzir em mais retorno, né? Então, assim, ou ele dá esperando que, baseado na motivação do cara, o cara produza mais e dê um retorno para ele, ou então ele vai fazer o seguinte, ele vai contratar um outro cara de 500, né, que está motivado, e esse retorno para ele vai ser muito superior. Então, esse Sim. primeiro quadrante, não que tenha algo de errado com isso, pelo contrário, tem gente que não nasceu para empreender ou para ser autônomo ou o que quer que seja, acaba que ele é limitado por isso, né? E aí a gente tem o segundo quadrante dos autônomos, por exemplo, né? O médico, o dentista, o profissional liberal aí, que se ele ganha R$1.000, né? E ele quer ganhar R$2.000, se ele trabalha lá das 8 às 18, é só ele começar a trabalhar das 5 às 20, que ele consegue, sem depender de ninguém, aumentar essa geração de renda dele, né? Perfeito. Porém, esses dois profissionais aí, esses dois modelos aí de geração de renda, eles estão no lado limitado do quadrante, porque de uma forma ou de outra você está trocando tempo por dinheiro aí, né? Você nunca vai conseguir escalar esse processo, né? Sim. Então, por mais que se você não dormisse, não precisasse comer, não fizesse nada, o teu limite são 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, né? Então, esse processo nunca vai ser escalável. Diferente do empreendedor, né, que está do lado direito do quadrante, que ele tem um sistema que trabalha para ele, né? Então, dando um exemplo aí, por exemplo, uma empresa aérea, né? O dono da empresa aérea, que ele tem R$1 e ele ganha um avião, né? E ele ganha R$1.000, se ele quiser ganhar R$2.000, é só ele comprar outro avião né? Ele tem um avião e 2 pilotos. Então ele ganha R$1.000. Ele quer ganhar 2.000, é só ele comprar outro avião e contratar 4 pilotos, né? Então, dessa forma, ele não está limitado em algo que não dependa dele, né? Para aumentar essa geração de renda. E no último quadrante, a gente tem lá o investidor, né? Que é a menor parte aí da população, e são aquelas pessoas realmente que detêm o capital maior e conseguem gerar uma renda que realmente pague aí as contas do mês através do dinheiro, né? O próprio dinheiro dele trabalha para ele e ele gera renda a partir daí. Porém, eu costumo falar que independente de qual quadrante você seja a sua a geração de renda principal, ou se você se faz presente em mais de um, você sempre pode pegar o que você gera de renda, independente se você seja assalariado, autônomo ou empreendedor, e usar esse dinheiro para trabalhar para você, e aí sim conseguir planejar aquela trajetória em busca aí de uma meta e de um objetivo, né? E aí a gente entra naquela história de ficar rico, né? E muita gente começa a pensar em finanças com aquele objetivo de ficar rico, né? Sim. Mas ele nem sabe o quanto é ficar rico para ele, o que significa ser rico para ele, né? Sim. Sim, aí a gente entra num papo filosófico, porque o dinheiro, ele não vai definir um valor em dinheiro, não define o grau de liberdade que você vai ter. Né? E a gente pensa rico muito como... Para um private bank em Nova York é você ter 10 milhões de dólares na conta, né? Você precisa de 10 milhões na conta para você atingir aí o quanto você precisa gastar para viver do jeito que você gostaria, né? Sim. Então, aquela história de, para quem não tem um objetivo definido, qualquer caminho serve, né? Então... Nós vamos falar disso hoje. Eu separei algumas perguntas aqui que o pessoal fez, e a primeira que eu quero pescar vai ser de uma coisa que você falou um pouquinho lá para trás, que geralmente as pessoas, quando
estão começando a pensar em investir, e hoje é muito legal essa onda de que a taxa de juros caiu bastante, as pessoas sabem que a poupança está rendendo muito pouco, as pessoas começando, e hoje a gente tem informação no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, no jornal, todo mundo tem acesso à informação, e muita gente vem querendo investir e começar a fazer parte desse jogo. E as pessoas, uma coisa que a gente vê, como muita gente começa, geralmente é por coisas que têm muito risco, porque apresentam uma altíssima rentabilidade num curto espaço de tempo. Então, o que a gente vê, o que eu aqui acompanho de pessoas que nos procuram e falam, pô, Pescado, eu estou começando aqui a fazer, uma que tem muita gente aqui que vem e gosta de bolsa, é aquilo de mini índice, mini dólar, que são contratinhos, mini contratos que o cara opera num espaço pequeno e uma pequena variação que ele dá, ele consegue pegar um percentual e aí isso, perto do que ele colocou, é um valor absurdo. E a gente que já tem um pouco de cabelo, você ainda não, eu já tenho mais cabelo branco, nada, e a gente vê o quê? Branco aqui, ó. Você tá com os cabelinhos brancos também, hein, Vitor? Branco, é verdade, é verdade. Eu cortei até o cabelo para parecer menos os branquinhos aqui, mas ó. E assim, o que a gente vê? Quando o cara começa a ver o mercado financeiro com outras coisas além dos fundos de investimento, isso realmente pode fazer... Tem dois tipos, né? Tem pessoas que vão olhar para isso e falar, não, eu não quero isso para mim, eu não quero nem acompanhar isso, eu vou colocar num fundo mesmo e deixa ali o dinheiro, não vou me preocupar. Ou o cara começa a se empolgar com isso e ver que, de repente, ele consegue fazer alguma coisa de participar de maneira ativa e ganhando dinheiro, né? O dinheiro se mexendo para ele. E aí, o que a gente vê é que isso que atrai o cara logo de primeira, vamos supor, o cara juntou os primeiros 10 mil reais e ele vai com esses 10 mil reais para operar isso. Sim. Então, a chance dele sair do jogo rapidamente é muito grande. Então, assim, a gente hoje, a gente faz administração de carteiras. Eu administro carteiras individualmente de famílias. Sim. E a gente não tem um cliente, aliás, até entrou aí um dos nossos primeiros clientes, que eu falei para ele, se ele não entrasse hoje eu não ia perdoar e aumentar a mensalidade. Ele está aí presente, um abraço para você, Samuca. E ele está aí. E a gente começa assim, o montante que você... Todo mundo participa da Bolsa de Valores, mesmo quem tem um perfil mais conservador possível, né? Sim, e aí outra, sim. E cada um vai participar com um percentual que é de acordo com o que ele sente, o perfil dele e o que ele quer para frente, né? O objetivo, aquilo que você falou uma hora aí sobre o objetivo, o nosso formato de trabalho aqui ganhou muito sentido quando a gente inseriu essa palavrinha na carteira de investimento das pessoas. Porque no começo, logo quando eu comecei, eu tenho 30 mil reais, Pescada, você investe para mim? Invisto. Eu pegava, montava ali meio uma carteira para o cara e deixava ali. Só que o que acabou acontecendo, passava um tempo, cara, e a gente tinha cliente, olha lá, e a gente tinha cliente que falava assim, está fazendo. E eu falei para ele, assim, eu não entendia, porque eu não participava disso com ele, e o resgate dele via no meio do caminho. E aí, às vezes, estragava a estratégia que eu tinha feito para ele, porque não estava previsto, porque eu não sabia o que ele queria fazer com o dinheiro. Então, isso começou a fazer muito sentido quando a gente viu que as pessoas, quando a gente alinha, né, o objetivo dele com o dinheiro que ele já tem, as coisas ficam mais fáceis. Você participa de uma forma em que você gera muito mais valor, e não só rentabilidade, mas você participa do processo de uma maneira mais tranquila. O cara fica tranquilo para ver a maneira onde o dinheiro está alocado, né? E aí, voltando ainda para isso, falando do negócio de trade, o que a gente faz? Tem cliente nosso que ele gosta tanto dessa parte de Bolsa de Valores que a gente separa um pedacinho do que ele tem só para trade. Só para trade. Por quê? Porque trade é aquele negócio... O que é trade? Falando para vocês aí que nunca viram o que é isso. É você tentar comprar alguma coisa a 10 reais e vender a 11.
né? Então, é você ganhar 10% com uma ideia que você teve, movido por alguma coisa, e que você compra ali, espera essa valorização e vende, e sai. É como se você tivesse comprado alguma coisa e vendido mais caro. Isso é um trade. Então, quando a gente pensa numa carteira de investimento, e nisso que a gente estava conversando sobre a geração de renda, o trade meio fica, pela nossa filosofia aqui, o trade fica de lado. A gente não usa trade para engordar a carteira do cliente. Não. O trade ele fica por uma parcela ainda bem pequenininha, só para ele participar de maneira ativa desse negócio, que é a Bolsa de Valores. Mas o que a gente vê, o que tem feito diferença na vida das pessoas é o que as ações, o que as carteiras, o que os fundos de imobiliários, que nem a gente já falou, o que eles geram de receita para a tua carteira. Então você vai aportar lá, você tem sua carteira, e aí você vai colocar os seus R$ 1.000 de depósito, né, que sobrou ali para você fazer o investimento, e caiu R$ 250 de dividendos de uma ação que você tem. Então, a hora que vem para nós, para eu tomar a decisão de investimento, os R$ 1.000 vêm com os 250. Então, a gente vai aportar, vai depositar na conta do cara, ele cresce muito o patrimônio. Então, essa é uma forma que a gente vê. A gente teve uma pergunta dessa aqui, ó, vou pegar essa pergunta. Um rapaz perguntou para mim, quando a gente deixou as perguntinhas lá, que ele é assim, ó, devo focar em ganhar mais ou focar no meu planejamento financeiro? A gente vê, quando você começa uma carteira, tudo que você, vamos supor, você começa com de R$ 1.000 em R$ 1.000. Então, uma variação para você que você tiver na tua carteira de rentabilidade de 1% negativo, são R$ 10. Sim. Então, assim, você começou a carteira com 1.000 e essa carteira perdeu esse 1%, vamos supor, você entrou mais no risco, e essa carteira perdeu 1%, você perdeu R$ 10. No segundo mês, você colocou mais 1.000. Então, a tua carteira ficou com R$ 1.990. Então, no começo, então, quando a gente pensa assim, quando você está começando, você fazer as suas alocações, a sua diversificação, pouco vai importar o quanto está rendendo, porque você está em formação, né, do patrimônio, você está formando. Isso lá na frente, a hora que você atinge a tua carteira vai engordando e você consegue ter bastante coisa dentro do teu portfólio, aí sim pode ser que você comece a focar um pouco mais em rentabilidade. Entendi. E aí existem formas mais lapidadas, mais específicas para você focar do que simplesmente fazer a alocação que a gente tenha feito no começo. E assim, muita gente que me pergunta sobre essa questão esse tipo de pergunta, né? Eu foco em ganhar mais ou me planejar, ou longo prazo, o que que seja. Eu acho que esse formato que você falou que aplica aí, né? De separar um pedacinho para o trade, eu acho que é o formato ideal porque você está sempre focado, né? Na exposição do teu cliente, né? De o quanto, qual parte do patrimônio dele está exposto àquela classe de ativo que tem uma volatilidade significativa e que pode realmente trazer um dano maior para ele, né? Então, a pessoa me pergunta, mas eu quero fazer trade. Então, tá bom, não está errado fazer trade. Só não se expõe de forma que, se o trade der errado, você não vai mais fazer nada. Você não vai nem investir no longo prazo, nem fazer o trade, né? Então, eu gosto muito lá do autor, do Nassim Taleb, né? E lá na obra dele, ele fala sobre aquela questão da estratégia Barbell, né? Que, fazendo um paralelo, considerando lá o peso da academia, né? Expõe aí sempre os seus aportes aos extremos, né? E assim você vai ter um portfólio balanceado. Então, bota aquela grana que realmente pode te tirar do jogo, te levar aí a ruína, né? Se algo der errado, coloca aquilo lá no ultraconservador, não se preocupa em ganhar dinheiro com aquilo, né? Se preocupa apenas em não perder, né? E aí, numa parte menor do portfólio, você é livre aí para diversificar, fazendo trade, investindo em derivativo, criptomoeda, o que quer que seja, né? E você fazendo isso, né? Tem até o primeiro vídeo lá do canal, lá, o Fly Me to the Money, já deixa aí para a galera conhecer lá, fala justamente disso, né? Que você pode fazer isso até de uma forma multifractal, que você possa, independente da classe de ativo que você tá querendo se expor, né? Você consegue aí
construir alocações que vai te permitir operar todas as classes de ativos, né? Seja eles mais ou menos voláteis, né? Voláteis, para quem não entende, é aquele ativo que varia mais ou varia menos. É uma alta volatilidade. Sendo bem generalista, a volatilidade a gente traduziria aí como variação, né? Então, se você tem uma renda fixa, a volatilidade é baixa porque entre o positivo e o negativo, essa amplitude vai ser pequena, né? Já um derivativo, ele pode variar, pode chegar a um valor muito grande como um valor muito pequeno, né? E tudo é questão de probabilidade, né? Porque se fosse tão matemático, a gente faria aí a matemática e colocaria todo o patrimônio alocado em um ativo só, né? E sobre essa questão de começar, né? Eu vejo que essa questão de ter o foco na exposição, ela tem que ser muito bem divulgada e conhecida, que eu acho que é a solução para tudo, praticamente, principalmente para o iniciante. Porque o iniciante, geralmente, eu vejo assim, como é que as pessoas vêm para a Bolsa, né? Ou ele vê o vizinho dele ganhando dinheiro, ou o cunhado falou que a Bolsa é o melhor negócio do mundo, ou ele escutou o William Bonner falando que o Ibovespa está explodindo. Aí ele pega e vai falar com alguém e alguém fala para ele, não, é só você comprar uma empresa boa. Compra uma empresa boa e fica tranquilo, né? Aí o que ele faz? Ele busca uma empresa que seja familiar para ele. Geralmente essa empresa ou é Petro ou é Vale, né? Aí o cara tem lá 100 mil reais, ele vai fazer um teste, ele deixa lá 99 mil reais na renda fixa e bota 1.000 reais na Petro, né? Só que como ele escutou, né, que o mercado tá bom, que a Bolsa de Valores é uma coisa boa, geralmente isso acontece após o movimento de alta, que foi depois que o vizinho dele já ganhou o dinheiro, né? Aí tipo agora. 2, 3 dias, né? Tipo agora. Aí passa 2, 3 dias e aqueles 1.000 reais que ele botou passa a valer 500 reais, ou seja, ele perdeu 50% daquela grana. E aí ele fica focado naquilo, né? Sendo que os 99 que ele deixou lá na renda fixa valorizou 1%, né? Sim. E aí, se ele olhar para o todo, ele vai ver que, na verdade, o patrimônio dele como um todo valorizou 0,5%. Mas ele está tão preocupado naqueles 50% que ele perdeu na Petro, porque ele estava concentrado em uma única ação, que era a ação que ele achou que era familiar, que acaba que ele se frustra, aí ele fala, ainda bem que eu botei 1.000 reais e aí bolsa é cassino e não serve para nada, e ele nunca mais volta para a bolsa, né? Sendo que se ele isso acontece com muita gente. Muita gente passa exatamente por isso. E aí, assim, uma coisa que hoje é disponível para as pessoas, muito, é conhecimento, né? Então, hoje, tem livros que mostram, o cara que tá pensando em começar alguma coisa diferente, o livro mostra o comportamento natural do ser humano. Então, o cara fazer isso não é que ele é errado, ele está agindo naturalmente. Um cara sem conhecimento faz isso. Não tem como você expor ele a isso e ele pôs lá os 1.000, mesmo que ele tenha 100, ele botou 1.000, foi para 500, ele não quer mais brincar com isso. Ele vai fazer outra coisa. Porque isso daí envolve aquele viés comportamental da perda, né? De aversão à perda, de não querer perder. Viés da então dor, ele né? vê isso Dá muito mais valor que a gente perde do que a gente ganha. Isso dói muito mais para ele do que depois, mesmo assim, depois que ele fez uma outra e ganhou, aquilo que ele perdeu fica na cuca incomodando mais do que o ganho, porque é natural nosso, isso é do ser humano agir assim. Então, assim, a gente vê que para você participar disso, você tem que ter estratégia, você tem que estudar uma estratégia, porque se deixar o teu comportamento normal, você vai fazer besteira. Então, eu vejo que é muito mais mental do que técnico, né? Porque, na verdade, quando a gente procura aí um fundamento, né, um argumento para investir em alguma coisa, a gente está buscando, na verdade, argumentos para fundamentar, para tomar uma decisão, né? Se eu invisto ou não invisto. E aí eu vejo que, independente da escola que seja análise técnica, fundamentalista, o que quer que seja, né? A gente consegue aprender qualquer uma delas. A técnica é muito simples, né? Mas se você for analisar a fundo,
eu consigo te falar, ó, compra no fundo e vende no topo, né? Ou bota esse indicador, quando essa linha cruzar, você vende, né? Ou então, sim, baseado nessa figura do gráfico, faz tal coisa. É técnico, né? Qualquer sim, pessoa consegue fazer isso, tanto que tem robôs operando aí hoje em dia, né? Na grande maioria das operações grandes. Então, eu costumo falar que é muito mais o mindset, né? A sua cabeça de realmente seguir uma estratégia, ter o... Para mim, eu acho que tudo se resume ao gerenciamento do risco, né? Se você, independente da escola que você utilize, se vai ser análise técnica, né? Se você vai investir o buy and hold, o que quer que seja, se você se planejar e se comportar de forma que você ganhe mais do que o que você perde, independente daquela escola que você utilize, da técnica que seja, você vai ter sucesso. Só que esse sucesso, na verdade, ele vai vir da tua consistência, né? Você tem que ter fundamentos aí e parâmetros que suportem as tuas crenças, né? Para que quando aquilo vá contra você, porque vai acontecer, você consiga sim, se manter consistente naquela estratégia, né? Então, por isso que eu sim, falo que é muito mais mental do que técnico, né? O mercado. É muito mais você... porque se você escolhe uma escola qualquer, aprende a técnica, né? A técnica em si é simples, vai ter aí um economês, um techniquez no meio para você aprender, mas ao longo do tempo você vai se familiarizar aí com os termos, né? Mas acaba que é muito mais mindset do que técnica, né? E aí sim. as pessoas acabam não conseguindo associar uma coisa a outra e aí perde dinheiro, né? Porque uma coisa é assim, né? A gente está vivendo agora uma fase de muita alta, né? Então, ao mesmo tempo que a taxa da renda fixa caiu muito, a renda variável subiu bastante, as empresas valorizaram já bastante. Sim, Então, mesmo o cara que usou a escola da análise técnica, provavelmente ele está ganhando, e o sim, que usou a parte de estudo de empresa, ele está ganhando também. O sim. difícil é, no momento como aquele que você falou que você começou a paquerar esse mercado, em 2013, em 2014, em 2015, É, que nenhum dos dois estava ganhando nada. Né? Na verdade, o cara está ali acreditando dentro daquela estratégia, fazendo trades e provavelmente meio que ali, se ele for um trader legal, um pouco quase que no 0 a 0, e aquele que compra para acumular empresas boas estava perdendo dinheiro, porque as empresas estavam perdendo valor, o momento econômico era muito ruim, e isso é muito difícil. E é nessa hora que a tua estratégia é testada, porque entendeu? na alta agora é muito fácil, né? A gente falar É. que as empresas, você compra uma empresa boa e ela sobe, realmente ela sobe. Não tem Tudo é erro. bom. É A empresa muito ruim provável. também sobe no mercado de alta, né? Isso, as ruins Tudo é sobem bom. igual. A gente É, falava disso, né? Que tipo, até as ruins subiam. Então, assim, é. era muito fácil. Então, uma estratégia que a gente vê que é bem legal é o cara começar pequeno, pequeno. Pequeno, Começa com pouco, né? Então, pouco perante o bolo que ele vai ter. sim. Então, isso é um Eu acho que exercício assim, legal. olha para o todo, né? Olha para o todo Sim, e aquilo que vai te causar maior desconforto, né? Se exponha num tamanho menor, né? Ninguém está falando para sim, você não operar nada, né? Nem para que alguma técnica é ruim, mas saiba gerenciar essa exposição, né? Eu acho que o perfeito. foco na exposição é praticamente aí a solução para tudo, né? Sim, E acaba que tem muito daquela ganância também, né? Porque se você vê, é fácil, mas não é óbvio, né? Você ir lá e comprar mais barato e vender mais caro, teoricamente é fácil, né? Mas o médico falar para você, não, é só você abrir a barriga, tirar lá o fígado, botar outro e costurar. É fácil, né? Então eu te falar também, ó, sim, é só você comprar barato e vender caro, também é fácil. Mas tem também é fácil. algumas mais coisas que impactam aí. Mais variáveis, né, que vão surgir no meio do caminho que não dá para prever tudo, né? Então, se você tiver aí o foco na exposição, né, sabendo que se der errado você vai perder pouco, e se der certo você vai ganhar muito, o resultado sempre vai ser positivo, né? Mas o que é mais óbvio, né, para a maioria é que para você, o que vai te dar uma possibilidade imediata de um ganho muito grande, geralmente tem uma possibilidade de perda ainda maior e que na maioria das Sim, vezes é desconhecida, né? Isso que é o pior do mini índice, do day trade, né? E dessas sim, estratégias que a pessoa acaba se expondo, mas na verdade por ganância, não no sentido pejorativo, se aqui é possível isso, mas
né, o desconhecimento aí leva ele a se expor de forma totalmente errada aí, pensando na exposição dele, né? Eu tenho mais algumas perguntas aqui, eu vou deixar para a última, aquela que a gente fez já na outra live, que foi bem legal, de você abrir como está a sua carteira. E você, no final, aí vai contar aonde está o seu rico dinheirinho. Combinado? Eu recebi uma aqui que achei bem legal e a gente vai conseguir responder legal para ele, que ele me perguntou simplesmente assim, tenho 500 mil reais. Onde eu invisto isso, Pescada? O que você faria com essa pergunta dada para você? O que você responderia para ele, Bertozzi? Bom, primeira coisa... É uma bela grana, né? É uma bela grana. É uma bela grana, com certeza. Primeiro, teria que entender se esses são os únicos 500 mil reais que ele tem, né? Se realmente for isso, eu diria... Provavelmente sim. Eu diria para ele, você pega 70% dessa grana e bota no ultra conservador, né? Hoje eu diria que seria aí Tesouro Selic pós-fixado. Então bota 70% lá, né? E os outros 30% se exponha a algo ultra agressivo que você entenda, tá? Isso que eu acho mais importante. Porque você fala pro cara, bota no ultra agressivo, ele quer botar no Bitcoin. Tudo bem, a tua possibilidade de ganho pode ser infinita, né? Mas a tua possibilidade de perda também pode ser... Você pode perder tudo. Então, assim, não seria o ideal. Então, invista sempre nos extremos, sem deixar nada no meio ali, né? Porque muita gente fala, o cara fala para mim assim, não, eu fiz um portfólio de ações e eu diversifiquei lá e eu comprei Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil, né? Ou seja, na verdade, ele não diversificou em nada, porque ele está exposto do mesmo jeito. Ou então o cara ele fala para mim que ele comprou um fundo multimercado e colocou o resto na renda fixa, né? E aí esse fundo multimercado, na verdade, ele está exposto exatamente ao mesmo risco dele montar um portfólio de ação, né? Ele está exposto à renda variável, só que o objetivo do fundo é render mais do que o CDI. Então, por isso que eu não gosto nada no meio, né? Ou seja, fuja do risco médio. Então, assim, 70% é ultra conservador, Tesouro Selic pós, e o resto, eu diria assim, para um iniciante, comece a se expor em bolsa de valores, mas não vai comprar esses 30% restantes de uma vez, né? Vai entrando gradualmente, vai observando o mercado, né? E assim, você comentou sobre a questão da taxa de juros, etc., que acaba que com a queda da taxa de juros aí, né? A Selic aqui, no mundo inteiro as taxas de juros caindo, a bolsa de valores passa a ser mais atrativa, né? E passa até a ser necessária para você conseguir manter a mesma rentabilidade que você tinha antes lá na renda fixa sem fazer nada, né? Porém, é até contraditório, mas ao mesmo tempo que isso apresenta uma oportunidade, se você for olhar para a taxa de endividamento mundial, né? A gente está em níveis aí onde mais de 60% da riqueza do mundo hoje é dívida, né? Então a gente está praticamente à beira de um colapso, né? Só que a gente também não tem como prever se o colapso vai ser amanhã ou se vai ser daqui a 5 anos. Então você também não pode ficar de fora, né, do mercado e não se expor a essa alta, né? Até tem aquele ditado que diz que mais dinheiro já foi perdido evitando a crise do que se expor no mercado, né? Então por isso que eu acho que se ele tiver esse foco no ultra conservador com a maior parte do capital dele, que é o que realmente pode tirar ele do jogo, né? E com a menor parte no ultraconservador, ele está gerenciando aí a exposição dele. E se realmente vier um colapso, ele está exposto em pouco. Se der errado, ele vai perder pouco, né? E se der certo, ele vai ganhar muito, porque aquela classe de ativo que ele está se expondo é muito mais... a possibilidade de ganho é muito maior do que a renda fixa. E se der errado, ele ainda está ali com um recurso, né, em caixa para ele realmente seguir a estratégia de comprar mais quando tiver na promoção, né? Então, eu acho que o meu conceito bem legal essa visão. A maior parte é conservador e a menor parte ultra agressivo, sem nada no meio. E sempre pensando no ciclo de competência dele. Vai evoluindo aí o seu conhecimento e se exponha num plano que você consiga operar o plano, né? Não adianta você ter uma estratégia, você não consegue operar porque você não entende como é que se comporta aquele tipo de ativo ou determinada estratégia, né?
Sim. A gente aqui, eu achei bem legal o que você falou. É uma coisa genérica, assim, mas que faz sentido quando você pensa num portfólio. Mas a gente aqui, todo mundo agora que entra no nosso time passa por essa conversa do que você quer fazer com o dinheiro. Então é aquilo que você falou. Eu não sei se aquele 500 mil é tudo que ele tem ou se não é, e o que ele quer fazer com aquilo, o que ele trabalha, quanto sobra por mês, o que ele pensa em fazer na aposentadoria, se ele quer comprar um imóvel. Então, assim, a gente aqui faz a gestão direcionada para o objetivo. Então, eu entendo, bem legal o que você falou, é uma ideia super legal mesmo de alguém que está bem perdidão e não sabe para onde ir. Mas o que a gente tem feito aqui e que tem funcionado é aliar exatamente o que o cara quer, porque a gente consegue definir o tipo do ativo em função disso. Né? Porque uma coisa que ele quer mais para a segurança dele, que é para um prazo mais curto, a gente aloca realmente alguma coisa mais segura, e mais alguma coisa mais para frente, que ele não vai usar isso agora, ele está com aquela cabeça focada ou em geração de renda, ou em algo para mais longe, a gente tem a liberdade de alocar em outras coisas, e isso é muito diferente de pessoa para pessoa. A gente teve aqui recentemente um cliente que entrou para juntar o máximo de dinheiro possível, porque ele vai para fora do Brasil e vai usar todo esse dinheiro num curso lá fora. Uhum. Então, as demandas que a gente recebe têm feito com que a gente tenha carteiras muito diferentes entre as pessoas, né? Porque varia muito a estratégia. Né? Fala. Sim. Acabou que a pergunta, né, da forma que você me fez, ficou um pouco generalista, né? Como ela foi feita para você. Né? Não, total, mas, total. Eu acho que está totalmente correto, né? Você alinhar, né, e definir a classe de ativo que você vai expor determinada parte do patrimônio baseado em um objetivo, né? Até vou dar um spoiler, sei que você vai falar isso no final, que tem um presente aí de um guia, passo a passo aí para o pessoal acessar no final da live. E lá, né, a gente fala justamente isso, que defina parte do seu ou do seu patrimônio ou da renda que você vai gerar para determinado propósito, né? Então, se você pretende viajar para Disney com a família daqui 3 anos, né? Então, bota lá um título de renda fixa pré-fixado que vai te dar um retorno um pouco maior do que o pós-fixado, mas casado com a data que você vai precisar desse dinheiro, né? Então, dessa forma, você está definindo aquela classe de ativo baseado em algo concreto que você precisa realizar. E parte daquilo que não vai ser utilizado no longo prazo, né, te dá a possibilidade até de se expor em algo que às vezes seja até mais volátil, mas que você vai ter aí a possibilidade, né, até eu gosto da palavra opcionalidade, né, de você ter a opção de, se der errado, você conseguir se manter exposto àquela classe de ativo, né, e se der certo, você colher os frutos aí no longo prazo, né? Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Não, totalmente isso que a gente tem que levar individualmente para cada situação. E cada um vai estar dentro de uma situação específica. E o cara, às vezes, te procura com uma dor que ele está tendo. E de verdade, a gente teve já gente que apareceu aqui na nossa consultoria com uma herança em que ele... Olha, é um caso que a gente conta que é muito chateante isso. O cara veio para nós, falou, Pescado, eu recebi R$1 milhão de uma herança, o dinheiro estava na conta do banco, eu não soube o que fazer, e eu fui para o banco, e o banco, a gerente falou, bom, enquanto você não define tudo, você faz uma previdência, que é uma coisa que vai ser para o seu futuro, que vai ficar lá para frente, tudo, e o cara fez uma previdência. E aí, pô, você vê como é que é. É triste, porque, pô, geralmente a pessoa não está ligada nesse assunto, que tipo de plano de previdência se é PVGBL ou se é VGBL, e ele vai entender que o P e o V, como ele vai decorar isso? Ele não sabe o que é melhor e o que não é. E a gente teve já, nesse caso específico, esse cliente alocado em PGBL. Então, tipo, eu falei para ele, se a gente tirar o dinheiro agora para colocar o dinheiro em outra coisa, a perda que você vai ter do teu capital que você colocou é enorme. Então, assim, você não vai poder tirar agora. Né? Então, assim, o conhecimento que hoje está disponível,
as pessoas que querem tomar uma iniciativa, e a gente putz, velho, já é 19h50, cara, nós temos que encaminhar isso já para o final. Muito rápido, passa muito rápido. A gente vai trazer, então, vai tá um material, o Bertozzi, inclusive, me ajudou aí a colocar isso na bio, que eu não sabia nem o que era bio, né? É a patroa que cuida aqui do Instagram. Então, quando você clica lá no perfil, ali vai aparecer um link que é como se fosse um site, né? Você clica nele e ali vai estar. A gente tem lá hoje 2 contribuições, uma que o Bertozzi fez para a gente, que é um e-book sobre um plano de voo dos investimentos, que vai estar ali mostrando com uma linguagem muito bacana, uns efeitos sensacionais. Você foi muito bom no que você fez, ficou muito legal. Então tá lá para todo mundo acessar. Tem esse e tem o do Danilo também, que contribuiu com a gente com os fundos imobiliários, que já é um ativo ali mais específico. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais ali em fundos imobiliários, uma linguagem também mais simples da gente entender, é só clicar ali no link e ele vai direcionar para a gente fazer o download. É isso. Complementa e já você tem com a tua carteira que está acabando. Corre. Tá lá na bio, tem tanto no meu perfil, tanto no perfil do Pescado, aí fica à vontade para a galera baixar. E a ideia é realmente um passo a passo, um guia prático para você que está começando do zero, né? Conseguir começar. E a ideia da contribuição do Danilo é justamente mostrar uma classe de ativo, né, que são os fundos imobiliários, que eu acredito que seja aí super adequado para a galera que está começando, já que a volatilidade, né, o quanto esses fundos variam, não são tão grandes quanto as empresas em si que estão na bolsa. Então, quem quer começar na renda variável, eu acho que é uma das melhores opções aí para o investidor iniciante mesmo. Show de bola. E aí, ali no final, a gente tem a ideia, a gente vai promover um encontro presencial que tá para a gente definir essa data, e quem quiser participar e estar com a gente vai fazer isso. Acompanha lá, baixa o e-book e tem coisa boa para vir para frente aí. Muita coisa legal. O pessoal acaba sendo convidado para se cadastrar na lista lá, e assim que o evento estiver pronto, a gente comunica por e-mail. Vai informar aqui. Show. Tua carteira, vamos lá. Onde está? Vamos lá. Como eu te falei, eu sinto o cenário macroeconômico um tanto quanto frágil. Então, eu venho já realizando parte da minha exposição em renda variável aí ao longo do tempo, mas eu ainda sempre exposto a ela, porque eu acho que o mercado de alta ainda não acabou, né? Porém, grande parte do meu capital hoje, né, eu diria, que como eu tenho já uma certa familiaridade, quando eu falo grande parte, eu estou falando de 60%, tá? Então, 60% é renda fixa e os outros 40% são renda variáveis e recursos em caixa. Por quê? Porque eu acredito em possíveis correções, então eu fico gerenciando essa exposição desses 40% para que eu consiga sempre me posicionar em momentos melhores. Ou seja, né, a gente falou daquele cara que os 30% restantes vai comprar em bolsa, mas não vai comprar de uma vez, né? Então, é a mesma questão desse gerenciamento. Então, hoje, o meu portfólio é 60% renda fixa e 40% renda variável. Sendo que dentro de cada universo, né, eu sempre considero um lado conservador e um lado ultra agressivo, né? Fazendo daquela forma multifractal, que lá no vídeo lá do canal, lá, Fly Me to the Money, eu explico melhor, mas a ideia é sempre considerar um lado ultra conservador e um lado ultra agressivo. Então, dentro do universo da renda variável, eu tenho lá títulos pós-fixados e pré-fixados, né? Onde, nesse momento, eu estou me desfazendo dos pré-fixados e alocando em pós-fixados, né? Já que eu acredito que a gente esteja aí num momento de mínimas de taxa de juros e que eu acho que não vai permanecer assim por tanto tempo, né? Então, mais uma vez, é muito mais mental do que técnico, né? E dentro da renda variável também tem essa exposição multifractal, onde eu tenho um lado ultra conservador, que é um portfólio de ações, e um lado muito menor, que é o ultra agressivo, que eu acabo operando aí derivativos, tem uma parte lá em criptoativos que eu acho que precisa ter um pezinho lá, mas sempre com uma exposição muito pequenininha, apenas para fundamentar aquela ideia de se der errado eu vou perder pouco e se der certo eu vou ganhar muito. Show. Foi sensacional. Obrigado. O prazer é meu. Obrigado. Essa vai ser só a primeira. Essa é a primeira. Nós faremos mais.
tem muita coisa para falar, ainda mais talvez aí as pessoas se interessam mais de saber o que é esse ultraconservador, o que é esse ultra-agressivo. Acho que é matéria para a gente conversar mais para frente. E a galera que acompanha, com certeza, aliás, sem dúvida nenhuma, vai começar a saber aí de bastante surpresa, aí, bastante coisa nova que tá para rolar aí com a gente. beleza, Bertozzi. Então, me despeço, eu te agradeço de novo o teu tempo dentro das férias. E baixem lá o nosso e-book, então o e-book ali no comecinho ali do perfil, na bio. Vai vir um evento presencial, a gente vai juntar uma galera, vai fazer uma comunidade, a gente está com ideias muito legais para envolver essa galera que está preocupada e está procurando a gente para se inteirar dos investimentos. Obrigado, irmão. Deixar um beijo para minha mãe aí, eu vi que ela mandou um beijo ali. Tem vários colegas aí na live, um abraço para todo mundo também. Meu ex-chefe também está aí na live, um abração aí para o Greg. E que legal. Todos os outros colegas aí, muito obrigado aí por prestigiar aí a nossa live. Contem com a gente. Se precisar, pode chamar no inbox, chama lá onde quiser, a gente está à disposição. Se puder ajudar, é um prazer e um privilégio mesmo. Show. Boa noite a todos e obrigado e até a próxima. Valeu. Tamo junto aí, tchau, só tchau. o começo. Tchau, tchau. Valeu.